a vocação desses a quem Jesus chamou para andarem com ele, desde o início é uma vocação esquisita, só muita misericórdia e compaixão, e carinho, e paciência, e insistência poderia ter feito com que Jesus continuasse com o mesmo grupo original que ele começou a chamar lá às margens do Mar da Galileia, pescadores, coletores de impostos, ou figuras politicamente engajadas, como Simão Zelote, ou figuras eventualmente mais acadêmicas e preparadas, como poderia ser o caso de Judas, ou outros que apenas vieram porque eram irmãos, eram amigos, eram parentes, eram gente de confiança daqueles a quem Jesus já tinha chamado. Mas é um pessoal problematicíssimo. A única coisa que os difere do que a gente assiste com regularidade na média do que acontece entre nós, em termos de comportamento como cristãos, é que você não vê aqui nenhuma referência a abuso sexual, a gente pegando gente. Não tem nenhuma história de que então Pedro, não suportando a beleza de Madalena, seduziu. Não tem nenhuma história desse tipo. Mas tem o estado mental de difícil compreensão, de cognição baixa, porque as repetições foram muitas. Jesus repetiu muitas vezes a mesma coisa. Mas parece que eles não conseguiam entender. Chega uma hora lá na frente em que há um boom de compreensão. Porque Jesus foi falando, acumulando, ensinando, e parecia que nada acontecia, que os caras não entendiam. Olha só um exemplo disso. Já no fim da jornada, meu Deus, você chegar no fim dessa jornada com esse pessoal nesse estado, e era o pessoal a quem você iria confiar todas as coisas. Como diz o verso 29, era um pessoal complicado, mas Jesus diz: assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Aí você, se não tiver o contexto antecedente, nem o imediato disso que eu estou lendo, que eu lerei, diz, poxa, que pessoal da pesada. Porque Jesus está dizendo, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Meu Deus, quem são essas pessoas tão extraordinárias? Olha só, no verso 19, Jesus fala do pão, do vinho, e parte o pão, parte o vinho, diz que aquilo é o corpo dele dado, é o sangue dele derramado em favor de todos. E afirma, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Tem alguém aqui tomando essa ceia que vai me trair. Alguém. Eles eram, no mínimo, os 12 mais Jesus e, quem sabe, algumas outras pessoas sentadas à volta, participando, ou ajudando, ou servindo. Mas provavelmente houvesse mais gente dentro desse cenáculo, mas pelo menos havia Jesus e mais 12. E olha a reação deles quando Jesus diz isso, que o Filho do Homem
na verdade, iria ser entregue, iria ser traído por um deles. Aí, então, começaram a indagar entre si, cada um olhando para o outro, dizendo o seguinte: olha que cena! Olhando entre si sobre quem seria dentre eles aquele que estava para fazer isto. É você que vai fazer isso? É você, Braulio? Aí o Braulio: será você, Caio? Aí eu digo: é você, Adriana? Aí ela: será você, Caio? Aí eu pergunto ao Davi, meu filho: é você, meu filho? Será você, papai? E assim vai. E eles tinham 12 fontes de cruzamento, alternativas de cruzamento. Imagine, do ponto de vista matemático, quantas possibilidades de indagação não surgiu nesses encontros de linha relacional entre eles. O fato é que eles começaram a perguntar cada qual para o outro, a perguntarem entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Imagina só, Jesus diz: um de vocês vai me trair. Depois de comerem o pão, beberem o vinho, Jesus diz isso. Aí começa essa conversa. Cara, será você? Aí o outro: bom, eu não sei não, mas e você? Você tem pinta de que pode ser. Aí fica aquela converseira toda. Imagina, cada um olhava para o outro como um traidor em potencial. Eles só não olhavam para si mesmos. Mas cada um olhava para o outro como um traidor em potencial. Eles só não olhavam para si mesmos. Você já viu isso antes? Eu estou vendo a minha vida inteira pregando o Evangelho. Quando se ouve uma palavra, uma exortação desse tipo, o Filho do Homem vai ser traído por algum dos seus discípulos mais íntimos. Eu sempre vejo o mesmo fenômeno acontecer. Todo mundo olha para o outro, ninguém olha para si. Todo mundo olha para o outro, ninguém olha para si. Quando se fala que alguém vai trair, todo mundo olha para o outro, ninguém olha para si. Você já viu isso? Agora mesmo tem gente pensando: puxa, que pena que fulano de tal não está aqui para ouvir essa palavra, para prestar atenção no que ele está para fazer, porque ele tem o potencial, mas ninguém olha para si. Essa é uma das tragédias dos discípulos. Desde então e até aqui, a palavra nunca é para o indivíduo, sempre é para o outro. Por isso, ninguém indaga a si quando ouve a palavra. Indaga o outro, olha para o outro, projeta no outro, reflete para o outro. Mas não olha para o coração, não olha para si, não pergunta se sou eu mesmo. E o único que pergunta a Jesus, não aqui nesse texto, mas no de João: porventura sou eu, Senhor? Mas não é para perguntar nem a Jesus. Essa é uma coisa que eu não tenho que tratar com Jesus como um interlocutor externo. Eu só posso tratar com Jesus como uma presença interna e olhando para mim, eu olhando para mim. Isso tudo tem a ver comigo, porque ele disse: um de vós vai me trair.
Portanto, eu não tenho perguntas a fazer a você. Eu tenho perguntas a fazer sobre mim. O grande problema desde o início é que o traidor sempre seria um outro. Nunca seria o próprio indivíduo. E quando o traidor nunca serei eu, sempre será o meu irmão, o meu próximo, eu crio em mim um ponto de cegueira absoluta. Eu não enxergo mais nada sobre mim. Eu só enxergo o outro. E aí a gente forma uma igreja. Porque a igreja é assim, é o lugar onde ninguém se enxerga, todo mundo enxerga o outro. Na religião é assim. Ninguém enxerga a si mesmo. Todo mundo só enxerga o outro. Ouve a palavra. Ouve Jesus falando. Mas cada um reflete, projeta e diz, deve ser fulano, é a cara dele. Ele é que devia estar ouvindo. Meu Deus, que pena que ele perdeu. E aí, você transfere para alguém. Você só não enxerga a si mesmo. E esse é um dos maiores problemas daquilo que a gente chama igreja, congregação, qualquer coisa. É que o olhar, a palavra que nos chega, nunca chega para nós. Só chega para que no nosso coração, mente, entendimento, percepção, olhar e projeção, a gente transfira isso para um outro e nunca enxergue a si mesmo. E aí ninguém nunca muda, ninguém nunca cresce, ninguém nunca se transforma. A gente é apenas observador da vida do próximo e nunca é um observador quebrantado da sua própria vida e existência, do seu próprio coração. Guarde isso. Essa é a primeira coisa que você vê para todo lado. A gente sofre isso o tempo todo, mas apesar de sofrer isso, eu vejo que as pessoas não se curam. Mesmo aqueles que chegam para mim sofridos, de que foram indagados, de que a eles se projetou, em relação a eles se fez a possibilidade de reflexão a mais negativa possível. E ele próprio ou ela própria chegam para mim e dizem, mas eles não se enxergam. E eu concordo, é isso mesmo. Mas graças a Deus você se enxerga, não é? E aí, daí a mais um tempo, eu vejo o indivíduo, quando ele começa a ficar menos dolorido, menos ressentido, menos machucado, de novo, ele só tem olhar do Evangelho, olhar da palavra de Jesus para usar como bisturi para tentar descobrir se aquilo habita o outro e não ele mesmo. Sem jamais entender que quando eu olho para o outro e nele enxergo alguma coisa, frequentemente eu só enxergo nele aquilo que me habita e eu não quero enxergar. Eu só projeto para o outro aquilo que existe em mim. Eu só atribuo ao outro aquilo que pré-existe em mim. Só é um conceito de juízo meu acerca do outro aquilo que deveria ser um conceito meu sobre o juízo que eu exercesse sobre a minha própria vida, natureza, sentimentos, emoções, julgamentos e comportamentos sobre outros ou um outro. Tem gente que tem outros, muita gente. Tem outros que não, tem 1, 2, 3, que são objetos daquela análise de bisturi que não acaba nunca. Será que tu és o traidor? Ou então nunca param de dizer foi Judas, foi Judas, foi Judas. E enquanto foi Judas, não fui eu. Enquanto o traidor é a fulana, é o fulano, não sou eu. E eu não me enxergo, e eu fico cego, e eu me embruteço.
e eu me idiotizo, e eu me dessensibilizo, e eu viro um crente. Esse cara que só enxerga para fora, mas não enxerga nunca para dentro, para o interior, para o coração.